Então, estamos iniciando esse bate-papo com o Jorge Helzel Neto, que é conselheiro de administração e facilitador da empresa Mercur. A Mercur é uma empresa tradicional aqui de Santa Cruz, quase centenária, fundada em 1924, segundo a gente lê no site muito bem construído da empresa, tem amplas informações, né? Então, além do que for falado hoje também, os alunos, demais interessados, podem consultar as informações já disponibilizadas, né? E o Jorge aceitou esse nosso convite, feito pelos professores do módulo de responsabilidade social e ambiental, para produzirmos um material que a gente vem a utilizar neste semestre também, em outros semestres e mesmo em outras atividades da universidade. O objetivo, Jorge, é de nós conversarmos sobre uma das experiências reconhecidas como bem-sucedidas no âmbito empresarial, de contemplar as questões da sustentabilidade socioambiental, que é o foco central deste módulo e que é uma preocupação da universidade. Poder dizer para os alunos, para todos os interessados, que existem experiências consistentes aqui no nosso meio é um orgulho para nós todos e é uma alegria, portanto, contar contigo e queríamos te deixar aí à vontade para contar um pouco da experiência, dos desafios, das dificuldades, das perspectivas da empresa Mercur. Então, está contigo a palavra. Muito bom, boa tarde. Primeiro agradecer o convite, né? Um prazer e uma honra estar aqui conversando com todos vocês. Muito bem, a Mercur, como o João Pedro falou, é uma empresa quase centenária, 97 anos, completamos agora este ano, em junho deste ano, de 2021, e nasceu aqui em Santa Cruz do Sul e está em Santa Cruz desde o seu nascimento, né? Ela foi fundada por dois irmãos, o Jorge e o Carlos. Um era arquiteto, o outro era mecânico, e eles resolveram começar a trabalhar problemas de arrumar os pneus dos automóveis naquela época, né? Resolveram mexer com a borracha, né? Conhecer um pouco a borracha, porque tudo tinha que ser importado, não tinha como arrumar pneu naquela época, né? Então eles começaram a mexer com a borracha. E o meu avô, que era o Jorge, ele era arquiteto de formação, se formou em São Paulo, em arquitetura, já trabalhava com arquitetura aqui em Santa Cruz, e ele era um cara muito inquieto. Os dois eram muito inquietos, né? Os dois eram, assim, extremamente inquietos. A gente, né, vai buscar um pouco da história, eles eram realmente, assim, diferentes, né? Eles não conseguiam ficar quietos nunca, eles sempre estavam inventando alguma coisa. E a Mercur nasceu dessas invenções, né? Começou com algumas brincadeiras e acabou nascendo a empresa. Depois disso, nesses 97 anos, a Mercur passou por muitas dificuldades, muitas coisas boas, né? Muitos momentos bons de crescimento, muitos momentos de muita dificuldade financeira, de tecnologia, né? Como todas as empresas, né? E ela passou por muitas etapas também, e essas etapas eram de construção e de desconstrução de modelos, né? Porque cada momento que a empresa passava parece que exigia um modelo diferente de gestão, e esses modelos, então, vinham sendo aplicados, né? Em 1991, a gente fez uma grande mudança. Nós tínhamos 5 empresas, era um grupo de 5 empresas independentes, e nós resolvemos, então, fazer a fusão dessas 5 empresas, né? Então, foi um movimento realmente bastante grande que a gente fez naquele ano, e a partir dali a gente começou a ver alguns problemas maiores na Mercur, né? Que era realmente um problema de identidade. A gente parece que estava começando a perder a identidade dos fundadores, e isso começou a incomodar algumas pessoas da empresa, mas principalmente da família. A Mercur continua sendo uma empresa familiar, né? A família aqui de Santa Cruz vive aqui, mora aqui, nasceu aqui, né? Então, começou a incomodar, né? Algumas questões de falta de identidade. E por que isso?
porque me parece que as empresas todas, vou dizer me parece, tá, porque eu não quero ser categórico nas coisas, mas eu costumo dizer que as empresas são todas muito iguais, né? Porque os objetivos delas normalmente são o crescimento econômico-financeiro, a lucratividade, o crescimento de mercado, e parece que isso é que fundamenta, né, a evolução de uma empresa. E nós acreditamos que não é só isso que fundamenta, né? Isso sim faz parte, porque a empresa precisa estar firme economicamente para poder evoluir, para poder desenvolver, para poder construir coisas novas, criar produtos novos, serviços novos, faz parte da vida da empresa esse crescimento econômico-financeiro. Mas não pode ser só ele, né? E isso começou a incomodar, de certa forma, a Merkur, mais na entrada dos anos 2000, né, na entrada desse século, ele começou a ficar mais, parece que começou a ficar um pouco mais claro na nossa cabeça que essa distância da identidade dos fundadores, da identidade que os fundadores tinham criado para a Merkur, estava se perdendo, em função de um crescimento que vinha sendo muito forte. A gente crescia ano após ano com 2 dígitos e ia muito bem esse crescimento, a parte econômico-financeira da empresa, ela andava muito bem mesmo. E num determinado momento a gente estava fazendo um trabalho de reposicionamento de marketing e nós pensando assim, puxa, será que agora é a hora de fazer a mudança que a gente tanto queria fazer, de pelo menos olhar para essa identidade e trazer lá dos anos de 1924, trazer para cá, né, para os anos 2000, e entender qual é o significado que uma coisa tem a ver com a outra, qual é o significado que tem a identidade da Merkur fundada e a identidade que nós tínhamos hoje, né? E nós, de certa forma, começamos a estudar um pouco a história, um pouco mais profundamente a história da Merkur, né, com mais profundidade, e descobrimos que a nossa identidade tinha, de certa forma, se perdido, né, e nós estávamos focados mesmo, era no crescimento econômico-financeiro. E aquela identidade dos fundadores, de que a gente precisava construir e criar produtos e serviços para as pessoas e com as pessoas, em função das pessoas, e não em função do econômico-financeiro, parece que isso estava se perdendo, de certa forma, né? Enxergamos isso e começou a nos incomodar. E aí a gente disse, mas a gente não sabe o que fazer para isso aí, porque todas as empresas funcionam assim. E exatamente nesse início dos anos 2000 vinha se falando com mais profundidade nas questões da sustentabilidade. Mas na nossa cabeça, sustentabilidade era alguma coisa que tinha a ver com plantar árvore, com cuidar do rio, com coisas ambientais, né? E nós fomos ao encontro, então, de alguma consultoria que pudesse nos ajudar a olhar para essa sustentabilidade e para essa identidade que nós queríamos resgatar, de certa forma, e contratamos uma empresa de São Paulo, de consultoria, e essa empresa, então, veio fazer um diagnóstico com nós aqui, fizemos um diagnóstico porque nós nos achávamos muito bons naquilo que fazíamos, né, e realmente a gente era muito bom na parte econômico-financeira da empresa, mas nas questões sociais e ambientais, nós éramos, não vou dizer que éramos zero, porque a gente fazia bastante coisa, mas à luz das questões de sustentabilidade que já vinham sendo discutidas na época, ali na entrada do século, ainda a gente deixava muito a desejar. A partir desse diagnóstico, então, nós começamos a entender por que os fundadores, na verdade, queriam tratar a empresa, queriam fazer com que a empresa trabalhasse em função do usuário dos produtos, né, e não em função dos ganhos econômico-financeiros, porque, na verdade, eles não tinham essa perspectiva de ganhos econômico-financeiros quando eles iniciaram a empresa, porque cada um tinha o seu trabalho, né. Então, a perspectiva deles, quando eles fundaram, a identidade que eles começaram a gravar na Merkur, não era uma identidade de crescimento e de ganhar dinheiro, era uma identidade de propor serviços e produtos novos para a sociedade.
E isso a gente tinha perdido nessa caminhada de 90 anos, né, de 80 e poucos anos. Então, como resgatar isso? Bom, aí é que nasceu o grande problema, porque a gente não sabia como fazer isso, né? Nós não tínhamos a menor ideia de por onde começar a fazer esse resgate. E essa consultoria, então, veio nos fazer muitas perguntas, né? A gente, às vezes, contrata a consultoria para nos dar resposta, e essa aí veio fazer perguntas, né? E nos enchia de perguntas, né? Sobre como é que nós pensávamos, de que forma, o que nós queríamos da empresa. E aí nós começamos a estudar muito essa questão da sustentabilidade, da responsabilidade social, da responsabilidade ambiental das empresas, né? E percebemos, através desse diagnóstico, então, que foi feito, que nós realmente não tínhamos uma responsabilidade tão grande assim como a gente imaginava que tinha, né? A nossa responsabilidade estava muito mais focada nas questões econômico-financeiras do que nas questões sociais e ambientais. A partir daí, começamos a traçar, então, alguns focos, né? Alguns que nós chamamos de direcionamentos na época, né? Construímos alguns direcionamentos que nos diziam assim, bom, aonde a gente tem que mexer, né? Quais são os botõezinhos que a gente tem que mexer nesse painel de controle da empresa, quais são os botõezinhos que a gente tem que mexer para poder buscar e trabalhar essa responsabilidade, né? E principalmente conhecer essa responsabilidade, porque a gente desconhecia o tamanho dessa responsabilidade que a gente tem, né? Isso não faz parte, muitas vezes, do repertório das empresas, né? Conversar sobre a responsabilidade que elas têm com as questões sociais, com as questões ambientais, com as questões humanas, isso muitas vezes não faz parte do repertório das empresas. E essa é a falta que faz quando a gente começa a falar em sustentabilidade, porque a palavra sustentabilidade, ela virou um jargão, né? Virou um jargão muito marqueteiro, na verdade, até para fazer com que as empresas se diferenciem umas das outras. E nós não queríamos trabalhar a sustentabilidade para sermos diferentes dos outros, não nos interessava essa diferenciação mercadológica. A gente queria aplicar as questões da sustentabilidade para entender como é que nós éramos e como é que nós íamos trabalhar essa identidade que nós queríamos reconstruir dentro da empresa. Então, esse foi o trabalho que a gente começou a fazer, mais especificamente no final de 2007, e de lá para cá é isso que nós temos feito e não termina mais, né? Porque essa questão de responsabilidade, ela é muito interessante, porque na medida que você vai fazendo, você vai entendendo e vai compreendendo o tamanho dessas responsabilidades, e é uma evolução. Então, a gente não tem fim, né? Não tem fim, porque é isso mesmo, é uma construção, é uma eterna construção, né, de uma nova postura frente ao que nós chamamos de mercado, né? E no fim, a gente acaba tratando, nós, enquanto consumidores e usuários de serviços e produtos, né, as empresas tratam isso tudo como mercado. E nós não somos mercado, nós somos gente, né? Nós somos pessoas, seres humanos, e como seres humanos nós queremos ser tratados como seres humanos e não como mercado, né? Então a gente vai às compras muitas vezes, né, como um ser humano, e chega lá e a gente percebe que a gente é tratado como mercado, né? É um número a mais dentro do mercado. Pode ser um número bom se a gente comprar da empresa que quer nos vender, e a gente vira um número ruim se a gente não quer comprar aquele produto daquela empresa, né? E aquela empresa, então, faz um esforço marqueteiro, muitas vezes, de nos empurrar alguns produtos, né? Então, é essa ideia que nós começamos a construir. E, a partir dessa ideia, nós acabamos colocando um propósito para nós, né? Que era o propósito de construir o bem-estar. Mas que bem-estar era esse? E aí nós começamos a estudar bem-estar, né? Então, nós compramos livros de bem-estar, fazíamos reuniões de bem-estar dentro da empresa, mas que bem-estar é esse, afinal, que a gente quer construir, né? E eu olhava para tudo que era lado, da psicologia, da sociologia, e até que um dia a gente, de tanto estudar, acho que foi mais de um ano estudando isso,
e a gente disse assim, bom, então será que já dá para a gente desmistificar esse bem-estar e escrever alguma frase sobre ele, né? E aí nós acabamos escrevendo a frase que é ajudar a construir o mundo de um jeito bom para todo mundo. Então esse era o bem-estar que nós tanto queríamos construir, né? Tanto queríamos fazer parte, na verdade, porque a gente não entrega isso para ninguém, a gente começa a fazer parte, né? Então, esse bem-estar era isso, é ajudar na construção de um mundo que possa ser bom para todo mundo. E aí não é para todo mundo, mas é para todo o mundo, né? Que é onde nos inclui como seres humanos e o planeta como um todo, né? E esse passou a ser, então, o nosso grande propósito. E a partir desse propósito e dos nossos direcionamentos, nós começamos a construir alguns projetos, alguns planos de ação para começar a executar isso mesmo e deixar mais claro, até mesmo para nós, né, o que significava isso. E a partir daí começou, aí a partir daí não para mais, né, aí você vai fazendo uma coisa, te chama outra, você faz um produto que é um pouco melhor ambientalmente e você não para mais enquanto ele não for 100%, né, e essa é a caminhada, é tentar atingir sempre o 100%, embora ele seja praticamente inatingível no mundo que a gente vive hoje, né? Porque é um mundo de construção de recursos, eu diria assim, né? É difícil de atingir o 100%, né? Pela vida que nós optamos em ter hoje, né? Nós, enquanto sociedade como um todo. Esse modelo de vida que nós escolhemos para nós, ele muitas vezes ele inviabiliza o processo da sustentabilidade social e ambiental, né? E por que eu sempre coloco o social na frente, né? Porque eu sempre acredito que é uma sociedade responsável que pode construir um meio ambiente responsável, não é o inverso, né? E muitas empresas começam a questão da sustentabilidade pelo lado ambiental. Por quê? Porque ele é mais visível, né? Ele consegue tirar uma foto, né? Ele se torna visível, ele enche os olhos, e aí só que muitas vezes ele vira marqueteiro, e aí ele atrapalha mais do que ajuda, né? Se a gente for olhar para porque é o fato mesmo, né, da sustentabilidade, né, que é nos manter cada vez melhor aqui no nosso planeta, né? Então essa tem sido a nossa história, a nossa caminhada nesses últimos anos, né? Bom, nós podemos ir conversando, Jorge, certamente há muitos aspectos que podemos destacar e vamos descentralizar a palavra, e eu queria começar colocando a seguinte questão. Vocês se preocuparam tanto com os insumos quanto com os resíduos quando se pensa na questão ambiental, que eu já ouvi você contar sobre isso, mas acho que é importante mostrar, assim, uma empresa, pensando no lado ambiental, ela precisa se preocupar tanto com os insumos quanto com os resíduos. Vocês conseguiram resolver bem isso, ou ainda tem impasses? Como é essa questão da entrada e da saída, né, do ponto de vista ambiental? Sempre tem muitos impasses, né? Isso, na verdade, nunca vai estar resolvido, pelo menos no meu ponto de vista, né? Nós temos, por exemplo, um indicador nosso que fala sobre as emissões de gases de efeito estufa. Essa tem sido a nossa grande preocupação desde o início do nosso trabalho. Então, em 2009, nós resolvemos fazer o nosso primeiro diagnóstico, nossa primeira leitura, né, de emissões de gases de efeito estufa. E em 2009, pegando o ano inteiro, nos 3 escopos que a gente fala das emissões, nós chegamos ao número de 3.145 toneladas. Foi o que nós emitimos no ano de 2009. Tanto de entrada de matérias-primas, produção, energia, transporte. O transporte nosso, enquanto colaboradores da empresa, entre casa e empresa, tudo isso está contabilizado dentro das emissões, né? Então, 3.145 toneladas. E aí nós combinamos naquele ano que nós poderíamos crescer o quanto quisesse, só que a gente não poderia mais passar deste limite. Esse seria o limite máximo de emissões que a gente poderia ter.
Então, tudo que quisesse crescer e eventualmente emitir mais, a gente ia ter que dar um jeito de fazer com emissões menores para baixar esse número, né? E também estabelecemos que até 2015, que a partir de 2015, nós queríamos ser carbono neutro, ou seja, todas aquelas emissões que nós não conseguiríamos, então, diminuir, nós iríamos compensar de alguma forma, né? E fomos fazendo isso. Então, para vocês terem uma ideia de todas as ações que a gente já fez até hoje, no ano de 2020, a nossa emissão foi de 982 toneladas, né? Então, de 3.145 para 980 toneladas. Foi uma queda, eu chamo de absurda, de tão grande que foi, né? Mas aí tem uma questão importante, porque a gente deixou de produzir muitos itens que nós produzíamos na Mercury naquela época, em 2009, né? Então, uma grande parcela de não emitir mais é porque a gente diminuiu o número de produtos, então diminuiu também a venda, né? O faturamento acabou diminuindo, mas isso não fez com que diminuísse a saúde econômico-financeira da empresa, pelo contrário, né? A saúde econômica e financeira da empresa continuou muito bem, e uma outra questão que a gente sempre estava colocando era assim, bom, tudo bem se a gente diminuir o volume de produtos, mas a gente também não quer fazer demissões em massa, a gente quer garantir empregos, então tudo isso entra na equação, a equação sempre vai se tornando cada vez mais difícil, né? Quando a gente começa a falar em responsabilidade social e ambiental, casar essas coisas com o econômico financeiro e com a vida que a gente leva, isso se torna uma equação muito complexa, mas a gente vai indo, né? E provavelmente a gente nunca vai chegar no ótimo, a gente está sempre em construção, né? Então, essa questão das emissões, ela é muito, assim, ela é muito forte para nós, porque ela nos mostra que é possível fazer, né? Ela nos mostra que existe viabilidade de trabalhar com emissões menores, mesmo neste mundo que a gente vive, né? Então, a gente fez muitas coisas, tem muitos projetos, muitos planos de ação que foram feitos para diminuir mesmo a pegada, inclusive trocando rota de transporte, fazendo transporte por cabotagem ao invés só de caminhão, diminuindo importações, diminuindo exportações também. Nós tínhamos uma subsidiária nos Estados Unidos, fechamos a empresa lá, focamos no nosso mercado doméstico aqui, porque a gente entendeu que a nossa responsabilidade social era aqui no Brasil e não era no exterior, né? Porque tudo que nós fazemos aqui na Mercury pode ser feito em qualquer país do mundo, então não precisa da Mercury estar fazendo lá pode ter um fabricante fazendo isso. Então, tem que tirar esse olhar econômico-financeiro da cabeça de crescimento e de querer tomar conta do mundo e dominar o planeta, né? Tem que perder um pouco dessa que eu brinco e chamo de neura dos empresários, né? De querer dominar o planeta. A gente tem que perder um pouco disso e se focar naquilo que a gente quer realmente enxergar, que é a questão das responsabilidades que as empresas têm enquanto elas estão operando num determinado local. E nós queríamos olhar muito para isso. Então, sim, tudo que entra e tudo que sai, né, João Pedro? Então, a gente tem as emissões, a gente tem todos os nossos resíduos, que eles são trabalhados de forma, assim, de forma muito delicada. A gente trabalha com todos os resíduos para que eles estejam sempre sendo, né, colocados da maneira mais correta possível, né? Matérias-primas, tentando buscar cada vez mais matérias-primas renováveis, matérias-primas onde a gente consiga construir também um impacto social maior, né? Então, nós temos, por exemplo, o produto de uma bolsa térmica natural que nós lançamos no ano passado, que ela é 100% sustentável, né? Então, o algodão é agroecológico. O que significa um algodão agroecológico? É que ele é plantado por pequenas famílias, né? Lá no Nordeste do Brasil, né? Sem agrotóxico, sem veneno. Depois o fio é feito numa cooperativa em Minas Gerais, depois o tecido é feito em outra cooperativa em Minas Gerais, e ele vem para o nosso consumo aqui em Santa Cruz, né? Então tudo isso ajuda, né, nessa questão social e ambiental ao mesmo tempo. Então é isso que nós buscamos, né? É isso que a gente está sempre atrás. E parece que cada vez que a gente descobre uma pontinha de um fiozinho,
a gente quer ir mais um pouco para descobrir mais um pouco, que deve ter mais coisas, né? E assim a gente vai buscando, né? A gente vai sempre buscando alguma novidade, alguma coisa nova que possa nos trazer essa questão social, ambiental, de sempre estar buscando promover o emprego e a renda também mais fortemente para o Brasil do que para o exterior, né? Então nós tínhamos muito produto importado na nossa linha de venda, né? Estamos diminuindo, ainda temos bastante coisa importada, estamos diminuindo, acabamos agora de inaugurar um processo novo dentro da Mercor, que é de fazer produtos de metal, de alumínio, né? O alumínio não é o produto que nós queremos trabalhar, mas, enfim, é o que tem para trabalhar hoje, né? Então, a gente está fazendo nossas bengalas e muletas de alumínio, que antes estavam sendo importadas, agora já estão sendo feitas aqui no Brasil, aqui em Santa Cruz do Sul, né? Então, tudo isso a gente olha e busca, né? Busca as soluções que possam estar mais adequada para essa questão que nós entendemos que é a nossa responsabilidade enquanto empresa. Muito bem, seu Jorge. Eu vejo que a inquietação dos seus avós foi uma inquietação que foi transgeracional, né? E bom que isso aconteceu, porque muitas vezes a gente tem que dar um tempo e olhar para trás, né? E eu acho que vocês fizeram isso e conseguiram resgatar certos valores. Mas quando a gente parte uma virada de chave, né, onde é que, claro, o econômico é importante, o financeiro é importante para a questão da sustentabilidade financeira, mas a gente começa a colocar em pauta outros elementos, como o social e ambiental, a gente precisa criar essa sinergia dentro da organização, dentro da empresa, né? Como é que foi, né, o envolvimento desses parceiros, esses colaboradores? Eles conseguiram entender esse novo propósito? Eles se engajam até hoje? Como é que é esse envolvimento, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Ela é ótima e eu adoro falar sobre isso, né? Porque é através das pessoas, né? E nós, desde lá do início do trabalho em 2007, a nossa vontade nunca era de contratar uma consultoria que viesse fazer por nós. Nós queríamos fazer por nós mesmos, né? E outra questão importante que vem disso é assim, a gente poderia demitir um monte de gente e contratar gente pronta, com essa visão já, né? Com conhecimento e com visão de mercado sobre isso. E a gente, desde o começo, disse assim, olha, nós não vamos trazer ninguém de fora para fazer isso, nós temos que fazer isso com as nossas próprias mãos e com as nossas próprias cabeças, né? Então, claro que precisou de muita aprendizagem, e esse foi um papel desde o início, né? Eu lembro que quando a gente teve essa questão da virada da chave que tu comenta, né, André, a gente fez um encontro no Colégio Mauá, de todos nós, mercurianos e mercurianas, né? E a fala daquele dia foi assim, olha, a Mercor vai passar por uma grande mudança, mas a principal questão que a gente quer deixar claro é que não tem admissões nem demissões neste momento. A gente não quer que ninguém novo entre, que ninguém saia da empresa. A gente quer fazer essa mudança por nós mesmos. Mas isso vai exigir de nós um desempenho diferente, vai exigir de nós muito estudo, muito trabalho, né? Vamos arregaçar a manga e trabalhar. Bom, e foi assim que nós fizemos. O que nós descobrimos nessa caminhada é que, primeiro, nós tínhamos que fazer a mudança com as pessoas, para que as pessoas fizessem as mudanças das coisas, né? Então, primeiro o social, para depois buscar o ambiental, né? Primeiro a mudança humana dentro de nós, para a gente compreender e entender o que nós estávamos falando, então muita aprendizagem sobre isso, para depois, então, que essas pessoas aprenderam, elas vão executar o que precisa ser executado e o que elas podem aprender a executar, né? Então, um ponto, assim, de extrema importância, que foi a necessidade da aprendizagem, é que nós descobrimos que também não adiantava treinamento. Por quê? Porque o treinamento, na verdade, o treinamento ele é meio perverso, se a gente falar na responsabilidade social, né? Porque o treinamento, ele faz com que alguém seja treinado para fazer alguma coisa que o outro quer que ele faça. E nós não queríamos esse treinamento para as pessoas, nós queríamos que elas trouxessem de dentro delas
as questões sociais e ambientais que elas enxergavam que fossem importantes para a vida delas. Bom, quem é que pode nos ensinar isso, né? E aí fomos vasculhar, né, nas memórias, e encontramos que bem provável que a educação de Paulo Freire poderia nos ajudar a construir esse modelo mental que nós precisávamos para dentro da Mercury. Fomos ao encontro do Instituto Paulo Freire em São Paulo, conversamos com eles e montamos um programa junto com eles deu mais ou menos 10 meses que eles passaram com nós aqui dentro da empresa, 10, 11 meses eles passaram com nós aqui dentro da empresa. E então a gente construiu o que nós chamamos de espaços de aprendizagem. Nós juntamos um grupo de 120 pessoas, nós éramos na época 600 pessoas, juntamos um grupo de 120 pessoas, e essas 120 pessoas, elas representavam todas as áreas da Mercury, né? Inclusive acionistas da empresa, né? Então, todas as áreas estavam representadas ali, e a responsabilidade dessas 120 pessoas era construir um espaço de aprendizagem, aprender a fazer isso, e aí levar para o resto da empresa, né? Então, como é que funcionava? O pessoal da fundação do Instituto Paulo Freire vinha para Santa Cruz, passava 3, 4 dias, às vezes uma semana com a gente aqui, com esses 120, né, com essas 120 pessoas. Depois essas 120 pessoas iam para dentro da fábrica, para dentro da empresa, levavam toda essa uma semana de aprendizado e traziam de volta para uma outra semana de imersão, e assim a gente foi fazendo, foi construindo. Então foi um processo muito próprio nosso, né, não tem, é o tipo da coisa que não tem como copiar, né, porque ele foi nosso, foi feito por nós mesmos. Então, foi muito bonito isso, né, e muitas pessoas continuam ainda, né, dentro da Mercury lá desde o início desse processo. Muita gente saiu, né, porque, assim, sempre me perguntam também, né, bom, mas todo mundo gostou da ideia? Não, nem todo mundo gosta da ideia, né, tem gente que acha mais fácil um treinamento, me diga o que eu preciso fazer que eu vou lá e faço, mas nós não queríamos dizer para as pessoas o que elas tinham que fazer. Nós queríamos que elas aprendessem como é que elas poderiam fazer de uma forma diferente para trazer essa questão da sustentabilidade ambiental, social e econômica também, né? Então, esse é um processo longo, né? É um processo realmente bem longo. A gente tem um cuidado muito especial ainda hoje, quando a gente está contratando alguma pessoa nova, nós temos um cuidado muito grande naquele período de entrada da pessoa, né? Então, claro que agora com a pandemia tudo modificou um pouquinho, mas antes da pandemia o nosso processo ele levava quase um mês da pessoa se entender a Mercury, né? Para ela compreender o que é trabalhar na Mercury. Então, ela ficava praticamente um mês só fazendo curso, conhecendo as pessoas, olhando na área onde ela ia trabalhar, depois ela volta para a aula, e assim ela vai fazendo essa aprendizagem dela de como é que, né, o que significa trabalhar na empresa, né. Hoje a gente já está fazendo isso virtualmente, infelizmente, né, para muitas pessoas, porque a gente tem gente fora daqui de Santa Cruz, né, nós temos mais ou menos 60 pessoas trabalhando espalhadas no Brasil, e essas pessoas a gente, com a pandemia, acabou fazendo virtual mesmo, mas esse é um processo, assim, que a gente toma todo cuidado, né, porque é muito importante a pessoa compreender o que significa e o que se espera dela dentro da empresa, qual é o papel que ela tem ao entrar na empresa. Então, quando a gente está contratando alguém, vou chutar aqui, né, estou contratando alguém para contabilidade, tá, tem que saber contabilidade, mas sabe contabilidade? Sei, então agora tu vem para a Mercury para saber como é que é trabalhar na contabilidade da Mercury, né, porque é diferente, vai ser diferente, né. Então, esse é o nosso cuidado, né, isso a gente é meio intransigente com algumas coisas, né, e faz a diferença, a gente já percebeu que faz a diferença esse cuidado todo, né. Eu ia perguntar justamente sobre esse tópico que o André fala, sobre as questões educacionais, né, pela orientação que vocês desenvolveram e principalmente pela escolha de um autor brasileiro que tem a sua construção baseada na interação com o povo, né? E achei isso muito, muito interessante, e me parece que a mudança de cultura está no cerne de qualquer iniciativa de mudança institucional.
A minha questão, então, a partir disso, seria como tu observa o panorama internacional agora com governança socioambiental, ESG se tornando um jargão extremamente importante, a ideia de carbono zero sendo abordada, chegando ao público também, né, saindo um pouco do círculo da gestão e chegando realmente no público final. Como a Mercur observa isso? Vocês estão pensando em, por exemplo, buscar financiamento orientado para iniciativas desse tipo? Eu queria saber qual o posicionamento da empresa, né, nesse mercado global de ESG. Legal. Bom, primeiro a gente fica muito feliz, né, que comece a circular com mais força e até com mais exigência, né, das próprias questões do próprio mercado econômico financeiro, né, que começa a exigir essa, digamos assim, essa classificação, né, ESG. Então a gente fica feliz, né, porque é uma responsabilidade a mais que a gente está trazendo para as empresas e para todo o mundo dos negócios, né? Eu acho isso muito importante. Infelizmente, assim, é um ponto de vista muito particular meu, né? Infelizmente, eu acho que vai continuar tendo muito marqueteiro em volta disso. Vai ter muito marketing sendo construído em volta disso tudo, né? Porque, de novo, tem muita empresa usando a questão do ESG para poder conseguir um financiamento, para poder abrir o capital, para poder estar no mundo, vai precisar ter uma denominação, digamos assim, que ela tenha essa responsabilidade social, ambiental e de governança, né? Mas tudo bem, mesmo que for só por isso, já está bom, porque antes nem isso não tinha, né? Era muito pequeno o número de empresas que dava atenção para essas questões de responsabilidade social, ambiental e de governança. Então, mesmo que seja para marketear, já é um passo adiante que a gente está dando enquanto sociedade, né? Mas aí eu acho assim, eu acho que a sociedade precisa aprender um pouco mais sobre isso também, né? Para começar a exigir isso de nós empresários, né? Porque infelizmente, o empresário ele precisa ser exigido, né? Senão ele, por vontade própria, é difícil de fazer, é difícil de sair da nossa caixinha de surpresas, assim, né? Então, tem vários caminhos para se conquistar esse ESG, né? E eu vejo que no Brasil o caminho me parece que tem uma prosperidade um pouquinho maior do que eu enxergo em outros países. Eu acho que o Brasil está começando a enxergar que a responsabilidade social e ambiental e de governança pode fazer com que o Brasil evolua com mais prosperidade. Eu percebo que algumas empresas conseguem enxergar isso, e eu acho isso muito importante, né? Por quê? Porque aí vem a questão muito mais, por isso que eu gosto de falar muito mais de responsabilidade socioambiental do que de sustentabilidade, né? Porque eu acho que são coisas diferentes. Então, a partir do momento que o mercado, que os empresários começam a entender qual é a responsabilidade social e ambiental que eles têm e o que pode significar, o significado que isso tem para uma sociedade como um todo e para um planeta como um todo, quando essas pessoas começam a perceber isso, a gente está na frente de soluções que são maravilhosas, né? E o Brasil tem uma possibilidade de fazer isso acontecer que é muito grande. O Brasil é um país enorme, né? E nós temos uma Amazônia que está na nossa área, né? Só essa questão ambiental que nós temos no Brasil, nessas diferenças todas, o Pampa, né, a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, só isso já é uma riqueza que a gente não faz ideia do tamanho que isso é, e que eu entendo que o pessoal de fora já viu isso, né? Já viu,
e, de certa maneira, não entende como é que eles conseguem vir aqui pegar isso, fazer valorizar isso, né? E nós, brasileiros, muitas vezes não entendemos isso e queremos tornar tudo a mesma coisa, né? Nós queremos transformar a Amazônia em terra para plantar, o Cerrado em terra para plantar também, então nós queremos transformar tudo no mesmo, né? E eu acho que essa grande diversidade de ambientes e também essa grande diversidade cultural que nós temos dentro do Brasil, ela é uma chave de prosperidade para todos nós, né? Para o país como um todo e para o planeta, eu diria até, né? Ela é uma chave mesmo de prosperidade, eu acredito muito nisso. Então, eu vejo que essa formatação do ESG, ele vem para provocar isso em nós, né? E eu acredito que essa provocação pode trazer muito conhecimento, muita prosperidade para o Brasil. Mas nós vamos ter que saber ter que saber trabalhar com isso, né? Saber fazer valer isso e aproveitar essa diversidade que a gente tem e não querer fazer tudo ser igual, né? Quer dizer, Santa Cruz nunca vai ser igual a São Paulo, e que bom isso, né? Assim como Santa Cruz não vai ser igual a Rio Pardo, e que bom isso, né? Então, essas diferenças que a gente tem, elas precisariam ser muito mais utilizadas, né? Ser mais usadas, essa diversidade, porque ela é que vai nos trazer a prosperidade, ela é que vai nos trazer o ganho de consciência de tudo que a gente precisa transformar, né, no nosso planeta. E principalmente ela vai nos trazer, eu sempre acho que essa diversidade ela vai nos trazer muito mais conhecimento, né? E esse conhecimento é que vai poder nos trazer a prosperidade e a evolução que a gente precisa enquanto seres humanos. Porque se a gente achar que tudo é igual, não é, né? Não é. Cada um dos 7, quase 8 bilhões de habitantes da Terra é uma cabeça pensante. E se a gente quiser botar todo mundo um enfileiradinho atrás do outro, do lado do outro, nós não vamos criar nada de novo, né? Nós vamos estar simplesmente fazendo mais do mesmo, né? Fazendo alguma coisa que alguém inventou e a gente vai copiando e copiando e copiando e vão aparecendo sempre essas mesmices, né? E eu acho que o ESG, ele tem a potência para nos trazer isso. Vamos ver se a gente consegue aproveitar essa potência, né? O Renato mandou a seguinte pergunta: Jorge, no que a Merco se diferencia todas as empresas são de certa forma iguais, buscam lucratividade, crescimento econômico, financeiro, etc. Ele queria que você comentasse um pouco mais isso. E eu acrescentaria uma questão no seguinte sentido: vocês não se sentem um pouco peixe fora da água ainda no ambiente empresarial? Porque, de certo modo, essa experiência de vocês parece muito distinta de boa parte das outras empresas aqui da nossa região e também do país e provavelmente do mundo. Então, a Mercur tem aliados, a Mercur consegue se conectar, tem dificuldades, porque você disse que, de certo modo, todas as empresas buscam lucratividade e crescimento econômico e financeiro, que não é a característica pela qual vocês optaram. Uhum. Eu gosto de dizer que a Mercur não é uma empresa diferente, ela é uma empresa diversa, né? A gente procura colocar muito forte a nossa identidade naquilo que a gente faz. E a nossa identidade, ela não é uma identidade de crescimento, né? Ela é uma identidade de evolução. Eu acho que isso tem uma diferença enorme, né? Então, o que a gente sempre diz, por exemplo, com relação às pessoas, nós queremos que as pessoas que estão na Mercur, se um dia quiserem sair da empresa, que elas saiam melhores do que elas entraram, mas não melhores no trabalho que elas fazem, mas melhores enquanto seres humanos. A gente quer isso, a gente produz isso, né? Então, nós construímos meios para que isso possa acontecer. Claro que a pessoa precisa querer, né? Mas a gente cria meios e dá disponibilidade para que isso aconteça, né? Então, eu acho que eu acho que é nisso que a Mercur se diferencia, né? Mas uma coisa importante, e isso é muito importante de falar, a gente nunca fez esse trabalho, a gente nunca começou esse trabalho para sermos diferentes dos outros. Nós nunca buscamos essa diferenciação.
Não é isso que está no nosso foco de atuação. O nosso foco é como é que a gente pode ser aquilo que a gente acredita que é importante ser. Né? Então, se nós acreditamos que é importante ter uma responsabilidade social, ambiental, econômico-financeiro, é nisso que a gente trabalha. Não é para ser diferente do concorrente A, do concorrente B, porque assim a gente vai poder convencer o mercado que vai vender mais. Não tem nada a ver com isso, nunca foi para isso. Né? Sempre foi em busca da nossa identidade, de marcar a nossa identidade enquanto, eu sempre brinco assim, que é como uma pessoa, né? Eu sou diferente das minhas irmãs, sou diferente da minha esposa, eu sou diferente, eu sou eu. Né? Eu não posso ser igual a outra pessoa, não posso querer ser igual a outra pessoa. Eu quero ser quem eu sou, e é isso que a Merkur quer ser. Ela quer ser essa empresa que se preocupa com essas coisas, e o nosso trabalho, ele é 100% preocupado em como é que a gente vai cada vez mais, não é nem melhorar, né? Mas é entender melhor essa responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos de ter uma empresa com 600 colaboradores, onde uma parte está espalhada pelo Brasil. O que é essa responsabilidade que a gente tem, né? De fazer um produto, colocar ele no mercado, né? Criar um monte de lixo que a gente continua criando, infelizmente. Nós temos muitos produtos ainda que consomem muito plástico, muito produto que a gente não queria colocar no mercado, mas tem coisas que não tem como substituir ainda. A gente está atrás disso, né? Mas essa responsabilidade é o que nos identifica e não é o que nos diferencia. Então, é atrás disso que nós estamos 100% do nosso tempo, né? Sempre matutando alguma coisa que a gente possa servir da forma mais eficaz e eficiente possível, né? E para que todos possam ter acesso. Isso também é uma coisa que tem nos puxado muito nas nossas conversas, é assim, quantos produtos que a Merkur tem hoje que qualquer brasileiro poderia adquirir? Né? Não são poucos produtos que a gente tem para todo mundo. Por quê? Porque, infelizmente, infelizmente, a renda no Brasil ela é muito desigual. Né? E tem pessoas que, mesmo que necessitam de um produto, elas muitas vezes não podem comprar aquele produto, elas não têm poder aquisitivo para aquele produto. E a gente vem quebrando a cabeça, como é que a gente faz um produto que tenha a mesma qualidade, e aí não é fazer um produto mais barato para quem pode pagar menos, não é isso. Eu quero ter um produto da mesma qualidade, que todo mundo vai consumir, vai usar, vai poder resolver o seu problema, e que todos possam atingir, todos possam ter o uso desse produto, né? E essa é a nossa responsabilidade enquanto fabricante de alguma coisa. Porque já que a gente está botando, está tirando um bem da natureza, transformando ele num produto que daqui a pouco vai virar um resíduo, um lixo, que pelo menos esse produto sirva para cumprir a função dele, né? E a função dele para qualquer pessoa que possa necessitar. E esse é um quebra-cabeça enorme e que a gente passa 24 horas por dia tentando resolver. Mas ele é grande porque o nosso modelo de vida é complexo mesmo, né? Muito obrigado, João Pedro, Jorge, que prazer poder participar aqui. A Merkur tem muitos diferenciais e ela é um ícone dentro da nossa região, né? Sempre lembrada. No início da disciplina aí de responsabilidade social, nós comentamos que traríamos palestras de quem tem condições de demonstrar uma postura e atividades que condizem muito bem com responsabilidade social e ambiental, e diretamente alunos disseram, prof, traga a Merkur, né? Então, que bom essa lembrança aí na comunidade sempre positiva em relação à Merkur. Eu lembro que numa palestra que nós tivemos com o João, organizada pelo professor Renato, foi comentado que a ponteirinha da borracha, a ponteirinha de borracha que vai no lápis, é um desses produtos que a maioria dos brasileiros pode consumir, e ela trocou um produto químico nocivo por fécula de mandioca, se eu não me engano. Isso, que bacana, esse tipo de busca, esse tipo de intenção que procura utilizar menos produtos nocivos, poluentes, né, trocando por material orgânico que se decompõe facilmente.
Jorge, a minha questão vai no seguinte sentido. Os nossos alunos, na sua maioria, são jovens, né? Temos também alunos com mais idade, que estão, por exemplo, voltando para uma segunda graduação, para se ressignificar no mercado de trabalho. Tá? No momento que uma empresa começa a fazer essa diferenciação entre responsabilidade social e ambiental e sustentabilidade, ela também fica mais criteriosa com quem ela vai selecionar para fazer parte do seu quadro de colaboradores. Né? Então, assim, você comentou que o funcionário, o colaborador que entra na Merkur, ele passa por todo um período de capacitação para entender o que é ser colaborador na Merkur naquele setor. Nós sabemos que a Merkur, assim, absorve colaboradores das mais diferentes áreas, muitos da área da saúde, né, entre outras, engenheiros e outros. Como é feita, digamos assim, quais critérios são privilegiados no momento de uma entrevista para emprego? Tá? O pessoal está estudando, quer ir para o mercado de trabalho, cada um na sua área, sabendo que a Merkur absorve a muitas áreas. Então, o que é critério, o que tu colocaria para esse estudante hoje, que está se qualificando e pode, em um futuro breve, inclusive, passar a ser colaborador da Merkur? Qual é a tua indicação, a tua sugestão? O que a Merkur olha para decidir? Dentre 50 pessoas, este vai ser o colaborador. Bom, bela pergunta. Eu não faço as entrevistas, até gostaria de fazer, mas não faço. Mas, assim, eu acho que os critérios que a gente mais gosta de olhar nas pessoas é a forma como elas se comunicam. A gente acredita que a comunicação entre as pessoas, ela é um ponto, assim, dá para dizer que ele é nevrálgico, né? Por quê? Porque a gente precisa ser muito autêntico. Eu acho que essa autenticidade é uma das grandes características que a gente gosta nas pessoas, né? A autenticidade, porque assim, eu lembro de uma época que eu era estudante, né? Eu morava em São Leopoldo, estudava na Unicinos, e aí tinha um colega meu que foi fazer uma entrevista para uma grande empresa que estava contratando trainees naquela época, né? E ele estudou para passar naquele teste de trainee, né? E eu dizia assim, mas, cara, isso não é tu que está aí atrás dessa pergunta. Mas fazendo assim eu vou passar, né? Então é isso que nós não queremos, né? Nós não queremos alguém que venha para dizer que, eu penso que nem a Merkur. Não precisa pensar que nem a Merkur, né? Mas que precisa de autenticidade. A pessoa precisa ser autêntica, precisa ser curiosa, ela precisa querer aprender. Isso é fundamental para nós. A gente não quer pessoas que saibam tudo, né? Eu até diria assim, né? Melhor é não saber nada do que saber tudo, porque quem sabe tudo tem muita dificuldade de mudar, né? Quem sabe demais tem mais dificuldade de se modificar, de querer aprender coisas novas. Então, a autenticidade e a vontade de aprender coisas novas são, assim, os pontos fundamentais e mais importantes para a identidade de uma pessoa que queira vir trabalhar na Merkur. Porque, de novo, né, a pessoa que entra recebe um foco grande de aprendizagem, mas isso não para dentro da Merkur. A gente tem aprendizagem todo o tempo, né? Nós temos uma área de aprendizagem dentro da Merkur. Algumas empresas costumam chamar de faculdade ou universidade das empresas. Nós não temos uma universidade, mas nós temos uma área de aprendizagem que é muito forte dentro da Merkur. E as pessoas têm aproveitado muito isso, ainda mais agora, depois da pandemia. Então, nós criamos um modelo de aprendizagem virtual que, assim, tem muita coisa para aprender, né? Então, a pessoa precisa estar aberta para isso, né? Aberta para o que ainda é desconhecido. Porque, às vezes, a gente acha que a gente já conhece tudo, a gente não conhece quase nada ainda da vida, né? Então, assim, a gente pode ser um técnico muito bom numa determinada tarefa, numa determinada função. E isso é muito importante. E vai precisar ser sempre aperfeiçoado. Mas a área humana, né, aquele sentimento humano da pessoa,
ele é muito importante dentro da empresa, porque ela precisa se relacionar, né? A Merkur funciona muito na base dos relacionamentos, né? Então, o aprendizado, ele se dá através de relacionamentos, e isso para nós é muito importante, né? Tanto que a nossa visão para 2050 é exatamente essa, né? É olhar para os relacionamentos, né? Relacionamentos que valorizem a vida. É isso que nós queremos, né? É isso que nós entendemos que a nossa grande função é construir cada vez mais relacionamentos que valorizem a vida, para que a gente possa chegar em 2050 como uma empresa mais próspera e podendo entregar mais coisas importantes para a vida das pessoas. Então, eu diria assim, se dá para dar uma dica, é isso. Perfeito, Jorge, muito obrigado, muito bem destacada essa questão de querer aprender coisas novas, porque para o nosso estudante e para quem estuda a vida inteira, é muito importante as soft skills, justamente essas habilidades que vão além das questões técnicas, que é a formação de cada curso, né? As questões técnicas, elas são imprescindíveis, mas o que se tem além? É um fator muito importante de ser contado. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou colocar a seguinte questão, Jorge. A Merkur não tem um discurso verbalizado por você de uma empresa concentradora de decisões, mas ela continua sendo uma empresa familiar. Como é o processo de gestão da empresa? Ou seja, para que dê certo uma visão como a que vocês endossam, precisa de um compartilhamento de decisões, muita gente pensando nesse sentido. Como vocês conseguiram realmente descentralizar decisões? Até que ponto depende muito da opinião dos proprietários? Até que ponto depende do corpo de funcionários? Seria importante você nos falar do processo de decisão dentro da empresa. Uhum. Esse foi um processo que foi fundamental para a gente poder fazer com que todos participassem, né? Num determinado momento nós percebemos que nós precisávamos juntar as pessoas, né? Assim como fizemos com o Instituto Paulo Freire, juntando as pessoas para aprender, nós precisávamos cada vez mais juntar as pessoas para fazer as decisões da empresa. E o que a gente percebeu naquele momento, isso foi em 2009, nós percebemos que era muito difícil com a hierarquia tradicional das empresas, né? E nós éramos uma empresa hierarquizada em termos de comando e controle, né? Que era muito difícil de poder juntar um diretor com um operário da fábrica e dali querer tirar alguma coisa que fosse colaborativa. Por quê? Porque primeiro que o operário não falava na frente do diretor e o diretor entendia que o que ele falava era o que ia ser feito, né? E a gente olhou para isso assim, tá tudo errado aqui, né? Tá tudo errado aqui. Assim nós não vamos conseguir fazer com que as pessoas colaborem e cocriem coisas novas, né? Então nós fizemos a derrubada das paredes. Então, algumas paredes físicas tiveram que ser derrubadas, né? E algumas barreiras não físicas também precisaram ser derrubadas. E aí nós construímos uma hierarquia diferente, um processo hierárquico diferente, né? Um processo de hierarquia por papéis e não mais por comando e controle. Então, a gente começou a trabalhar muito mais em equipes. Cada área, ao invés de ter um único gerente ou um único diretor, começou a ter uma dupla, um trio de pessoas que tinham que obrigatoriamente se entender para fazer aquilo acontecer, para fazer aquela área andar, né? Então foi muito interessante isso, porque a gente aprendeu demais com esse processo. E hoje, então, nós temos uma hierarquia bem diferenciada, assim, dentro da Merkur, né? A gente tenta não fazer as coisas por controle e comando, e eu digo tenta, por quê? Porque como nós somos seres humanos, nós nascemos com a ideia de que a hierarquia de comando e controle existe no mundo, né? Então ela está dentro de nós.
o comando, a hierarquia de poder, ela está dentro de nós já nascemos, não vou dizer que a gente nasce com ela, mas no primeiro dia de vida a gente já pode observar que ela existe, né, porque tem alguém mandando a gente fazer alguma coisa, né, então, e a gente vai fazendo isso, é natural para nós, né, aí é o pai e a mãe que mandam na gente, depois é o professor, a professora, e aí o menino vai para o quartel, é o sargento, né, e sempre tem alguém mandando na gente, né, então a gente tem pouca experiência de vivências sem comando e controle, e isso é muito difícil para a gente, né, então mudar isso é muito complexo. A gente tenta fazer sempre o possível para que isso ocorra. Então, a gente vai tirando as barreiras, né? Então, tira as hierarquias, né? Bota mais gente a trabalhar junto, chama as pessoas para fazer os projetos. Então, cada reunião que a gente faz hoje na Merco, olha, o mínimo de pessoas que participam é 10 pessoas, né? E aí diz, mas tanta gente para definir uma pequena coisa. Mas é que todo mundo está envolvido com aquilo ali, né? Se eu vou comprar... agora o fornecedor lá da matéria-prima disse que tem problema em nos fornecer esse produto. Bom, tem que trazer quem tem responsabilidade sobre aquele produto. Então, vai vir alguém de vendas, vai vir alguém de compras, vai vir alguém do planejamento e controle da produção, e vai vir alguém da produção também. E provavelmente vai vir o econômico financeiro também. Então, ali tu começa a juntar as pessoas que estão envolvidas com aquele tema, com aquele assunto, e essas pessoas todas vão definir o que fazer para aquela situação, né? Então, não tem alguém que bate e diz assim, faça isso, como sendo a grande sabedoria do momento. Não tem, né? Então, a sabedoria precisa ser compartilhada, né? A decisão precisa ser compartilhada. Isso torna tudo mais complexo, a gente sabe disso, né? As decisões acabam sendo mais demoradas, não tem dúvida disso, a complexidade aumenta, mas eu diria que os problemas acabam sendo menores no fim das contas, porque mais gente participa deles. Tu tem mais gente para carregar o piano, como a gente diz na gíria, né? Então, mais gente carregando o piano dá menos peso para todo mundo. E não tem um responsável sobre aquela tarefa. Todo mundo é responsável. Deu erro? Bom, chama todo mundo de volta e vamos resolver de outra forma. Então, se não deu daquele jeito, vai ter que dar de outro jeito. E assim a gente vai construindo, né? Então, tudo que a gente usa muito a palavra construção dentro da empresa. Por quê? Porque para nós tudo é uma construção, né? Porque tu começa a juntar o saber de um com o saber do outro, com a informação que o outro, que nem fazia parte daquele grupo, traz para a gente. E aí tu começa a colher, as coisas ficam mais ricas, né? Elas se tornam mais ricas, as decisões são mais firmes, mais sólidas, né? Certo. É excelente ouvir o seu Jorge falar. E teve uma oportunidade que a gente levou um grupo de alunos para conhecer o Laboratório de Inovação, eu não sei se é esse o nome exato, de inovação, onde vocês, inclusive é um laboratório aberto, que várias pessoas têm acesso, que podem pensar em soluções inovadoras, inclusive diferenciadas, né, e é muito interessante esse modelo e esse espaço. Então eu gostaria que, se possível, falasse um pouco desse laboratório, e recentemente também, ouvindo o Eduardo e o João falando, vocês desenvolveram uma bolsa térmica que ela é produzida a partir dos caroços do butiá, né? Como é que foi essa construção? Se esse produto já está sendo comercializado, se ainda está em fase de teste, experimento, se foi descontinuado, falar um pouco sobre ele. Obrigado. Legal. Bom, começar pelo laboratório, o que nós chamamos de lab, né? O nosso lab é um laboratório de inovação social. Por que a gente criou esse laboratório? Na verdade, nós queríamos criar um espaço físico onde a gente pudesse juntar bastante gente, né? Para que isso? Porque a gente queria criar coisas com as pessoas e poder trazer também a comunidade para criar junto com a gente, né? Então, nós pegamos aquela área, uma área de, acho que são 600 metros quadrados que nós temos ali,
E queríamos transformar aquela área num ambiente bacana, que desse vontade das pessoas estarem lá, né? Botamos a nossa biblioteca para lá, as pessoas podem usar os livros à vontade, cada um é responsável por aquilo que vai pegar e vai devolver, não tem nenhum controle, é responsabilidade de quem usa mesmo, né? É muito bacana esse processo. Tem a parte da cozinha, a gente aproveitou. Agora, infelizmente, nesse 1 ano e meio aqui de pandemia, já não se fez pouca coisa, né? Mas antes da pandemia a gente usava muito a parte da cozinha para, ao cozinhar, discutir algum tema, discutir algum assunto e aprender alguma coisa, né? Então já teve curso de sushi, teve curso de pizza, teve curso de tudo lá, né? Muito bacana. E gostoso é poder chamar a comunidade para participar, né? Esse sempre foi o nosso interesse com o Laboratório de Inovação Social. E por que Laboratório de Inovação Social? Na época que nós pensamos em construir esse laboratório, estava no auge da criação dos Fab Lab, né, os laboratórios de fábrica, né, mas eles eram muito focados em fazer coisas, né, eles eram muito focados em prototipar coisas, prototipar produtos. E nós queríamos ter uma área para prototipar, e temos uma área de prototipação ali dentro, e a própria cozinha é uma prototipação, né? Mas nós queríamos um espaço que desse para as pessoas se unirem em função de alguma coisa social, né? Então, por isso que nós criamos aquela área que as pessoas possam se encontrar e possam trazer coisas para conversar. Então, a gente já trouxe um monte de temas para conversar lá, né? E isso faz muito bem para todo mundo, né? Faz bem para a sociedade como um todo, faz bem para nós, colaboradores da empresa, e faz bem para a empresa porque ela absorve muito disso, né? Ela vai absorvendo tudo isso e vai criando coisas em cima disso. Então, o laboratório tem essa função, juntar pessoas, né? Juntar pessoas para a gente poder criar coisas que sejam realmente, tanto produtos ou serviços, que sejam realmente úteis para as pessoas, né? E não ficar criando surpresa para as pessoas para, né, depois gerar mais resíduo no planeta. Então, essa é a questão do laboratório. A bolsa térmica que nós criamos, eu falei um pouquinho dela há pouquinho, que tem algodão agroecológico, né? Ela, na verdade, a primeira ideia do João Vogt foi testada com a semente do buchá. Mas depois nós acabamos, como ela funciona, ela já foi lançada, ela está no mercado, né? O produto está no mercado já. Ela funciona com semente de açaí Jussara. O açaí Jussara, ele é plantado mais no norte do Rio Grande do Sul, né? É um açaí próprio nosso aqui do Sul, não é o mesmo açaí que tem lá no Nordeste ou no Norte. Ele é um açaí da Jussara, da palmeira Jussara, né? E ele tem uma plantação grande no norte do estado, ali por Torres, ali aquele mais interior também, né? E aí nós descobrimos que eles, na verdade, eles tiravam a polpa do açaí e não sabiam o que fazer com aquela semente ficava e ela gerava um resíduo muito grande, porque ela acaba virando lixo, né? E o volume era muito grande. Bom, a gente foi ao encontro daquele pessoal, fomos lá, estudamos, eles vieram para cá, fizemos um monte de teste, e hoje, então, a gente usa a semente do açaí, Jurema, né, Jussara, para fazer essa bolsa térmica, né? Então, a gente recebe aqui a semente, eles despolpam lá, a gente recebe a semente aqui, ela passa por um processo para não germinar de novo, né? Ela passa, então, por um processo até de descontaminação, tudo, e aí a gente faz a costura da bolsa e bota a semente dentro da bolsa, né? E esse é um produto que ele tem só produtos naturais, né? O algodão agroecológico, o açaí Jussara, o tecido, inclusive o tingimento dele é natural também, né? E também a mão de obra o trabalho é feito através de cooperativas, né? A própria cooperativa do açaí ali no norte do estado, a cooperativa do algodão agroecológico lá no norte do Brasil, e tudo vai se transformando nesse formato, né? De ajudar a construir mais oportunidades, né? De geração de trabalho e de geração de renda para as pessoas. Boa tarde, obrigadão. Até agora a prosa extremamente interessante, obrigado por essa oportunidade, estava bastante focada em pessoas, ótimo, claro, organizações são feitas
por pessoas, então é extremamente importante. Mas o Jorge agora falou sobre plantio de palmeiras, aí eu me sinto encorajado para fazer uma pergunta, talvez apenas um detalhe, mas um detalhe importante para a questão ambiental. Nós estamos na bacia do Rio Pardo, é uma bacia altamente adensada, com grande população, uso intensivo da terra. A curiosidade que eu tenho, numa visão até 2050 da empresa, para compensação das emissões de gás de efeito estufa, é comum a gente plantar árvores para possibilitar a compensação, mas numa bacia altamente adensada e utilizada como a nossa, isso certamente é um desafio. Existe uma estratégia, um pensamento, um plano, como lidar isso? A compensação não se faz com árvores? É a minha curiosidade. Obrigado. Marcos, nós temos, por enquanto, nós temos feito a compensação toda com plantios de árvores, sim. Nós tivemos no primeiro ano, lá em 2009, em 2010, quando a gente fez a primeira vez, a gente fez com uma empresa de São Paulo, então fizemos no estado de São Paulo o plantio. Depois a gente fez um projeto junto com a Unisc, numa área de terras que a Unisc tem no interior, né, que eu não me lembro mais nem qual é a cidade. Mas, e depois disso nós começamos a fazer esse plantio nas nossas próprias áreas. Nós temos uma terra, nós temos três áreas de terra aqui na redondeza, né, onde a gente planta eucalipto para servir de energia para a nossa caldeira, né. Nós temos uma caldeira pequena na fábrica do distrito e uma caldeira maior na fábrica do centro. Então, nós temos o nosso próprio plantio de eucaliptos, e nessas áreas onde tem o plantio de eucaliptos, tem as áreas verdes, as APPs, né, e essas APPs, então, elas foram todas trabalhadas para receber esse plantio de árvores nativas, né? Então, a gente tirou todas as árvores que não eram nativas, né, limpamos a área toda e começamos a plantar árvores nativas, né. Mas não fica só nisso a nossa intenção na questão dos gases de efeito estufa. Nós estamos entrando num projeto agora que utilizar nós temos um projeto interessante de compra de borracha natural nativa na Amazônia. E nós queremos transformar esse projeto numa forma de manter a floresta em pé, né? Então, nós estamos trabalhando com várias ONGs, estudando a possibilidade de criar, inclusive, uma possibilidade de vender créditos de carbono, né? Então, só para a gente ter uma ideia, hoje, em 2020, o volume de borracha que nós compramos na Amazônia em 2020, mais especificamente no estado do Pará, nós compramos foi uma compra extremamente pequena que aconteceu em 2020, mas só nessa pequena compra, que representa em torno de 3% do nosso consumo anual de borracha natural aqui na Merco, a gente conseguiu trabalhar com 60 famílias, né, com 60 ribeirinhos e indígenas nessa região do Pará, e ajudamos a proteger em torno de 570 mil hectares de terras na Amazônia, né? Então, a gente acredita que, ao possibilitar uma floresta em pé, a gente já está ajudando na questão da conservação e da compensação, né, de gases de efeito estufa. O que a gente agora está vendo é como é que a legislação enxerga isso, como é que a gente consegue trabalhar e fazer isso acontecer, até porque a nossa meta é de comprar muito mais borracha natural na Amazônia. Então, vai ampliar demais esse tamanho, né, de área protegida que a gente vai estar ajudando a manter em pé dentro da Amazônia. Então, a gente passa a não precisar mais somente plantar árvores nativas aqui, né, mas também de ter um trabalho de preservação das matas já existentes hoje, né. Muito bem. O professor Renato pede que você comente um pouco sobre as certificações ISO, quais as que vocês possuem, se está no horizonte da empresa buscar outras certificações, e também se essa lógica das certificações é importante neste momento da empresa.
Nós atualmente só temos a ISO 9001, né? Esse é um ponto que é isso mesmo, né? Será que faz sentido para a gente ter todas essas ISO que tem, né? Que tem hoje de meio ambiente, de humanas e tudo, né? Para nós até hoje nunca foi muito importante essas ISO, né? Porque como eu falei um pouco antes, né? Tudo que nós fazemos, nós não fazemos para os outros olharem, nós não fazemos para os outros verem, nós fazemos porque nós acreditamos que essa é a nossa responsabilidade de fazer e assim a gente acredita que tem que fazer. O que acontece é que muitas vezes a gente faz e não tem alguém para nos garantir que está bem feito, né? Então, eu sempre vejo nessa possibilidade de ISO, a possibilidade de um terceiro, que não tem nada a ver com a gente, de vir e auditar a gente e dizer, tá certo o processo de vocês, é assim mesmo que se faz, ou não tá certo, tem que fazer mais diferente, tem que ser mais por aqui ou mais por ali, né? Então, isso pode ser que a gente, em algum momento, vá buscar alguma outra certificação, né? Mas, atualmente, a gente só está trabalhando com a ISO 9001 mesmo e, por enquanto, estamos satisfeitos com ela, né? Queria aproveitar para perguntar o seguinte, Jorge. É indiscutível que os governos são atores, são agentes fundamentais no encaminhamento das questões planetárias, né, de sustentabilidade. A empresa, de algum modo, se preocupa com isso? Vocês conseguem estimular as pessoas a ter uma participação política? Vocês mesmo, enquanto empresa, tentam ter interlocução? Ou seja, preocupar-se com a responsabilidade social e ambiental exige também que a gente tenha um viés político. E, nesse sentido, nós não podemos ser exatamente otimistas hoje, dado que a cada novo relatório do IPCC se constata que a situação climática do planeta está mais grave. E, enfim, essa preocupação política, como é que vocês têm refletido ela com os colaboradores? Sim, a gente gosta muito, justamente, a gente gosta muito que as pessoas participem, né? Então, o processo de participação política, ele é extremamente importante, e a gente gosta muito de propor que as pessoas pensem na política, né? Nós buscamos, e isso cada vez mais, sermos uma empresa apartidária. Por que isso, né? Porque cada um de nós tem um jeito de pensar. O Brasil, nessa polarização que se encontra, e não é só o Brasil, na verdade, né? O mundo inteiro está muito polarizado, né? De quem está certo e de quem está errado, né? E quem somos nós para dizer quem está certo e quem está errado? Então, começa por aí, né? Nós somos uma diversidade enorme de pessoas no planeta, somos uma diversidade enorme de pessoas no Brasil, né? Com várias situações sociais, ambientais, de moradia, de renda, de trabalho, de não trabalho, enfim, são tantas diferenças que nós temos entre nós, né, tanta diversidade que nós temos entre nós, que não dá para a gente querer achar que todo mundo vai querer a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Então, a gente quer, na verdade, que as pessoas sejam, o que eu falei antes para a Márcia, né, que as pessoas sejam autênticas, né, e que elas explorem aquilo que elas acreditam que é verdade, para elas, porque a verdade de cada um é a verdade de cada um. Isso nós aprendemos com o Paulo Freire, né? Quando a gente trouxe o Paulo Freire para a educação dentro da Merco, a gente trouxe exatamente para isso, para mostrar para as pessoas que cada um de nós é um ser humano independente e diverso do outro. Cada um de nós tem um ponto de vista, né? Porque nasceu numa realidade, cada um de nós nasceu numa realidade diferente, então cada um de nós tem o seu ponto de vista sobre qualquer tipo de assunto. Então, isso precisa ser preservado. Isso cada vez mais precisa ser preservado. Até para combater esse embate que nós temos hoje, essa dualidade que nós temos hoje, né? Quem está certo e quem está errado. Não existe quem está certo e quem está errado. Todo mundo está certo, cada um do seu ponto de vista, né? Então, sim, a gente, voltando à tua questão, sim, a gente estimula que as pessoas participem politicamente, é importante, é fundamental, né?
e é quase que uma obrigação nossa, enquanto seres humanos, né, participar dessa construção da nossa sociedade, da nossa política, da nossa sociedade, mas a gente se torna cada vez mais apartidário, né, justamente por isso, porque a gente não sabe, hoje, nem no Brasil, nem no mundo, não dá para saber quem quer o que dentro dos partidos, né, porque existe um interesse muito grande que vai além do interesse político e público das coisas. Então, é assim que a gente pensa, né? A gente está mais ou menos no limite do tempo que a gente havia combinado com o Jorge, né? E então queria agradecer muito pela colaboração que a Mercur vem tendo com a gente, né? Principalmente nesse momento aqui. O curso de comunicação a gente vem estabelecendo um projeto em parceria também. Então só queria agradecer e dizer que para a gente é muito importante ver iniciativas como as de vocês, né, que focam na educação, no sujeito. Isso nos reforça o nosso lugar, assim, e reforça a visão de mundo que a gente acredita. Muito obrigado, então, e parabéns. Obrigado, William. Assumi as palavras do William, era exatamente isso, agradecer, parabenizar e pedir que o Jorge volte mais vezes. Muito obrigado, estou à disposição. Marcos, algum considerando? Eu fico até sem jeito, porque, é claro, a preocupação grande são os seres humanos, as relações e tal. Não quero exagerar nas árvores, mas só para fazer um gancho, lembrando que um comentário que eu faço com os nossos estudantes na aula, que o Jorge mencionou, a palavra-chave, como valorizar produtos não madeireiros para ajudar a manter floresta em pé. E é claro, nós todos somos fortemente influenciados pela mídia e frequentemente a gente pensa na Amazônia, mas eu só queria registrar e puxar o gancho, a importância da atuação da empresa Mercur, aqui representada pelo Jorge, ao mencionar algo que é pouco debatido e conhecido no estado, que é a valorização da floresta em pé no litoral norte do Rio Grande do Sul, valorizando a Jussara, que é uma palmeira nativa, Mata Atlântica, né? Não tem o mesmo glamour que o açaí da Amazônia, mas o Jorge mencionou, do ponto de vista botânico, é prima da palmeira do açaí, e é uma ferramenta de valorizar os remanescentes de mata que nós temos no Rio Grande do Sul, comprando produtos de agricultores familiares, né? E aí depois tem o que o Jorge mencionou, planos para o futuro, eventualmente créditos de carbono, mas não precisa ser só na Amazônia, no Rio Grande do Sul pode ser extremamente importante também porque a gente não está desmatando e queimando tanto quanto na Amazônia, mas os fragmentos de mata que nós temos são preciosos, né? E a atuação da Mercur valorizando e comprando o caroço do açaí Jussara é algo que merece todo o nosso destaque, e eu só queria registrar isso. O João Pedro mencionou algum destaque, eu queria destacar isso. Valoriza a floresta em pé no Rio Grande do Sul, e é um mecanismo ainda pouco conhecido, debatido, principalmente na capital, Porto Alegre, onde muita gente acha que tudo se concentra lá, e nós estamos aqui no interior, na área rural, com uma empresa líder, mostrando na prática o que pode ser uma política de valorização da floresta em pé e evitar que esse país todo vire um pasto, só uma imensa lavoura de soja, né? Queria muito agradecer a oportunidade e agradecer o privilégio dessa conversa. Obrigado, Marcos. Bom, eu reforço os agradecimentos, Jorge, e deixo contigo o encerramento aí do nosso bate-papo. Muito bom. Bom, eu queria agradecer imensamente, foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigado pelo convite, grato pela confiança de poder falar com vocês, de poder expor as minhas ideias e as ideias que a gente traz na empresa, né? E dizer que esse tema, responsabilidade social e responsabilidade ambiental, ele é um tema que, para mim, ele é o tema, assim, de maior importância, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Um momento de tanta dualidade, de tantos problemas que a gente está vivendo no nosso planeta como um todo, tanto sociais quanto ambientais e quanto econômico e financeiro também, né? Principalmente depois dessa pandemia toda, dizer o quanto eu dou importância para essa questão da responsabilidade social e ambiental que nós todos temos enquanto viventes deste planeta, né? Enquanto participantes dessa natureza, que nós somos a natureza, nós fazemos parte dessa natureza. Às vezes a gente se enxerga ao lado ou fora dela, né? A gente olha para a natureza como um ente separado de nós,
e nós somos a natureza, né? Se nós não cuidarmos de nós enquanto natureza e da natureza enquanto nosso irmão mesmo, né? A natureza é nossa irmã, nossa família, né? Se nós não colocarmos isso na nossa cabeça e mentalizarmos isso, daqui a pouco nós não vamos nem ter a natureza para poder participar dela, né? Para poder estar vivendo em natureza, né? Então, esse é quase um apelo que eu faço, né? Para a gente pensar cada vez mais nisso e fortalecer essa ideia de que nós somos, sim, todos responsáveis por tudo que nós fazemos, né? E mais ainda pelas questões que nós tratamos com tanta displicência durante tanto tempo. Está na hora da gente largar dessa displicência e sermos mais assertivos, né? mais definitivos quanto a essas questões de responsabilidade social e ambiental. Muito obrigado.